volto a te dar um exemplo sobre um vaginismo de uma paciente que eu atendi. Ela tem 38 anos e quem mandou ela para mim foi uma colega, assim, médica conhecida, ginecologista, que ela mandou para mim, falou assim, Vânia, atende para mim, porque eu não consigo coletar o material para fazer um preventivo dela, porque não abre, não tem nem como introduzir o instrumento. E aí ela veio para mim com muito sofrimento. Essa moça tem 38 anos, ela nunca fizeram um exame preventivo, logo ela nunca teve um namorado, porque ela até começou alguns relacionamentos. Ela trouxe para mim que gostou do fulaninho, gostava do outro, mas logo ela terminava, porque sentia que a coisa começava a ficar quente, ela sabia que o cara ia querer namorar mais profundo, né? E ela terminava, ela perdeu várias chances de ter um cara bom na vida dela. E aí, estudando a história de vida dessa paciente, o que foi introjetado na vida dela durante todos esses anos? Que ela cresceu ouvindo a mãe falar que a relação sexual era muito dolorosa, que sentia muita dor, que o homem não tinha dó da mulher, que a mulher podia estar doente, que ele não queria nem saber, que ele queria ter o prazer dele, que homem é um cavalo, que homem é isso, que homem é aquilo outro. Então ela, homem nenhum não presta, que ele quer só te usar, que na verdade ele está pouco importando pelo que você sente. Mas por que a mãe falou isso a vida inteira para ela? Porque provavelmente a mãe passava por isso. E a mãe não sabia lidar com isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, o que nós falamos dentro das nossas casas para nossas crianças, porque as crianças são condicionadas pelos pais, sabe? Os exemplos. E exemplo não é só de comportamento, não. É o exemplo verbal, o que você fala. E aí ela cresceu ouvindo isso. Então, na cabeça dela é o seguinte, eu nunca vou transar. Eu nunca vou fazer uma relação sexual, porque dói. Ué, quem é que gosta de sentir dor? E logo a mãe falando, a mãe que não, você confia plenamente na sua mãe, a mãe trazendo esses depoimentos, ela sentindo, vendo esse sofrimento da mãe, então ela cresceu ouvindo isso. Resumindo, ela criou espasmos que realmente não conseguia fazer a introdução de nada. Aí, enfim, graças a Deus, veio para o consultório, ficou aí uns 6 meses, 8 meses, que também, eu repito, 38 anos com esse pensamento. Como é que você... Não é recorde, né? Você foi pensando... Cara, como é que você desmistifica isso de uma mulher e fala, escuta, a sua mãe, não é que a sua mãe estava errada, mas é porque a sua mãe passava por isso. O que você lembra da relação da sua mãe com seu pai? Você é pequena, você lembra... eu lembro da minha mãe gemer muito à noite. Eu lembro da minha mãe danar com meu pai, eu lembro da minha mãe brigar com meu pai. Ou seja, de repente a mãe... sentia dores, porque, sei lá, por cargas d'água, vamos tentar imaginar que talvez ela não lubrificasse, talvez ela... imagina, eu vou falar da minha idade, eu tenho 50, viu, Arlindo? Eu tenho 50 aqui. Obrigada, viu? Mas então, eu sofri repressão sexual, então as meninas da minha idade, 30, 40, de 50, 60 anos, sofremos repressão sexual. Imagina as mães lá no passado. O que elas não sofreram, então? Então, assim, ela viu o sofrimento dessa mãe e construiu isso. É uma construção. Então, para você tirar isso da pessoa é muito difícil, né? É um trabalho de desconstrução de um modelo antigo e construir um novo modelo. Falar para ela que não, que as coisas não é assim e tal. Enfim, é um trabalho terapêutico mesmo. E graças a Deus essa paciente hoje, isso tem mais de 2 anos já, hoje ela está namorando, está feliz. Nossa, assim, tem tanto agradecimento por nós profissionais, quando a gente ajuda essas pessoas, que ela, de vez em quando, ela visita, ela, né, no meu aniversário ela aparece, então é muito bacana isso. Massa demais. Doutora Vânia, e... agora, mudando, na verdade não é mudando, né, mas uma coisa um pouco mais abrangente. Quais são, geralmente, assim, as principais queixas e problemas que vêm para você, tanto online, por e-mail, Facebook, Instagram, etc., quanto no consultório, assim? Quais são os principais queixas, geralmente? A queixa
principal das mulheres é a falta de desejo sexual, é a falta de libido, ou desejo sexual hipoativo, que é hipo porque é baixo, né, sem atividade. Então, elas vêm para o consultório hoje com essa grande queixa, de verdade, com um sofrimento muito grande, intenso, que os relacionamentos estão acabando. E elas vêm falar, doutora Vânia, pelo amor de Deus, me ajuda, meu marido vai me largar. Eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, o que eu faço? Sabe? Então, é muito doloroso você ouvir isso de uma pessoa saudável, de uma pessoa que você olha para ela, cara, é uma pessoa jovem, e ela ter essa disfunção tão grave, tão forte na vida dela, que afeta ela como pessoa e o relacionamento, a vida dela também conjugal. E na questão dos homens, isso também, vamos voltar um pouquinho lá atrás, que assim, o homem não sofreu uma repressão, mas em alguns aspectos também, a mãe meio que ficava de olho nesse menino para ver o que estava acontecendo. Então, uma queixa principal dos homens hoje é a ejaculação precoce. E essa ejaculação precoce, ela foi adquirida. Como que foi adquirida? O menino, adolescente, quando ele começa a entender, conhecer o corpo dele, né, ele começa a explorar ali os seus órgãos genitais, ele começa a brincar com esse pênis, e ele descobre que é gostoso, que é bom fazer esse movimento, né, de vai e vem no pênis. E então ele descobre a masturbação. É o início de tudo. E aí o que acontece? O pai e a mãe já sabem que naquela idade, a criança, o menino, o adolescente já começa, e eles não, pela falta de informação também, eles não querem que os meninos se masturbam, né? Por conta de muitas situações, pela própria religião, pelos próprios valores deles, a cultura, enfim. E aí o que fazia? A mãe ia lá na porta do banheiro, porque percebia que ele estava demorando um pouco, estava demorando muito no banheiro, né? Ia lá, ó, e batia na porta, fulano. Então ele entendia o quê? Nossa, eu não posso demorar, que a minha mãe vai vir chamar agora. Então ele tinha que ser rápido. Ele tinha que ser rápido. Então ele cresceu fazendo uma masturbação rápido. Por quê? Porque senão ele ia ser interrompido. Ia ser pego. E aí ele cresce com isso, entendeu? Então ele aprende esse comportamento. E aí, mais ainda, aí ele cresce, ele fica adolescente. Aí o que o pai faz? Fazia, né? Acho que hoje isso não acontece mais. Vou levar meu filho lá na casa das primas, né? Porque meu filho tem que ser macho, né? Meu filho tem que conhecer, né? E aí ele vai lá, entendendo que ele vai lá só para gozar. O pai dele tá levando ele lá só para ele ter uma ejaculação. E ele já aprendeu que é rápido para ter uma ejaculação, porque ele vai ficar perdendo tempo com essa menina para quê? Ele não é apaixonado nela, ele não tem nenhum sentimento por ela. E isso é muito ruim também, porque os meninos cresceram olhando para a mulher como um objeto. Entende? É uma construção, querendo ou não, os pais contribuíram. Porque, às vezes, você vê esses homens hoje em relacionamentos tão tóxicos, que tratam mulheres tão mal, tratam mulheres como objetos, são esses homens que aprenderam dessa forma. E aí, lá, né, nessa relação com essa mulher que ele nunca viu, ele vai lá e aprende que tem que ser rápido, porque ele só foi lá para gozar. E aí, bom, aí a história continua. Aí o rapaz, né, desenvolve, chega nos seus 18 anos, 19, 20, não sei, e se casa. Aí ele conhece a mulher, ele conhece o amor da vida dele, ele apaixona nela e ele se casa. Só que a ejaculação precoce vai junto. E aí ele quer curtir essa pessoa, ele quer curtir a relação, mas ele não consegue curtir porque ele goza rápido. Então aí a gente precisa, de novo, desconstruir esse modelo antigo e construir um novo modelo que ele pode ter controle ejaculatório. E para isso a gente precisa também de ter as técnicas, o tempo, que não é da noite para o dia também, que demora. E, de novo, é chato vir no psicólogo, é chato vir no sexólogo, você precisa ter tempo, você precisa ter agenda, você precisa seguir um cronograma, você precisa seguir as técnicas, você precisa fazer exercícios, tem tarefinhas de casa. Não é igual o médico te dá um remédio, você tomar e resolver o problema. Né? Então, é muito grave isso. E isso você percebe que é uma construção lá do início da sua vida.
Então, assim, para as mulheres que estão me ouvindo aí, para os homens que têm filhos pequenos, cuidado com isso, porque é uma coisa que a gente coloca para eles, às vezes até sem ter conhecimento, até sem perceber, mas que influi, implica diretamente na satisfação sexual, na satisfação pessoal dessas pessoas depois. Bacana. E é muito doido, né? Porque o padrão geralmente do ser humano, e eu, enfim, o pouco que eu sei é por estudos mesmo pessoais, igual eu falei, eu participei de vários eventos de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de ler sobre o assunto. Mas é meio que um padrão, né? Você repete ou repele completamente aquilo que você não gostava dos seus pais. Então, se, sei lá, seu pai bebia muito, das duas uma, ou você bebe muito também, ou você não bebe nada. É meio que o Ou você extremo, né? copia o comportamento dele, né? Ou você Repele repele, completamente. porque aquilo lá para você era pânico, né? E aí é engraçado, porque qualquer extremo acaba meio que sendo prejudicial. E esse processo, às vezes a pessoa ir num psicólogo ou procurar conhecimento a respeito disso, acho que é um passo muito importante para quebrar esse padrão, né? Tipo assim, pô, meus pais tinham relacionamentos tóxicos, não os dos meus filhos, né? E assim por diante. Acho que isso é uma mentalidade bem legal.